as coisas comecei a recordar e lembrar. Lembrei-me do seu lindo gesto de amor. Recordei o seu lindo e meigo olhar. Lembrei-me das vezes que em seu lar para eu cantar a senhora pedia horas, horas ali eu passava, eu cantava e a senhora alegre me ouvia. São recordações, boas recordações que tenho comigo guardadas. Recordações, lindas recordações que tenho em minha alma gravada. Assim eu vou vivendo contigo no pensamento, tendo sempre na recordação aqueles alegres e bons momentos que cantando alegrei teu santo coração. Parece-me até te ver sorrir, tua presença começo a sentir. Parece que estou te ouvindo dizer: cante, cante, minha filha, um hino para ele.
Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez eu me dirijo a cada um dos meus irmãos aqui presente, também me dirijo àqueles que estão nos seus lares, no seu trabalho acompanhando a nossa transmissão, aonde vos cumprimento desejando-lhes que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa fazer parte de tua vida e estar no seu viver, assim como as bênçãos e a graça do Espírito Santo, as virtudes de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção preciosa da nossa santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador e a graça do pastor por excelência também possa estar na vida e fazer parte do viver de cada um dos meus irmãos, que na noite deste domingo deixou seus lares, os seus afazeres e aqui estão reunidos para louvar e glorificar ao trono de Deus, o nosso Pai, para podermos juntos expressar o nosso louvor, a nossa adoração a esta corte celestial e para juntos buscarmos também o alimento espiritual, o fortalecimento da nossa fé, a capacidade espiritual do nosso ser, para adquirirmos conhecimento e termos preparo espiritual, enquanto vivemos nessa jornada aqui nesta terra. Eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos estão com um desejo profundo de sair daqui fortalecido, alimentado pelo Espírito Santo, sair daqui cheio das virtudes da graça de Deus, o nosso Pai, sair fortalecido através da mensagem do nosso santo profeta irmão Aldo, através dos ensinos da nossa santa e querida avó Rosa. E para isso é preciso que cada um dos meus irmãos possa se conectar com este trono tão maravilhoso através da sua reverência, através desse ato tão maravilhoso de reverenciarmos a presença dos santos e dos anjos da glória de Deus, o nosso Pai, que já está entre nós, que já está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, e está pronto para abençoar, dar graça e virtude para a vida de cada um daqueles que tem fé e que tem esse crer em seu coração, que cada um possa fazer esse exercício de fé, que cada um dos meus irmãos aqui presente, os irmãos que estão nos seus lares, no seu trabalho acompanhando essa transmissão, possa ter essa conexão espiritual, possa ter esse desejo, esse anseio de receber essa graça, de receber esse alimento espiritual tão precioso para a nossa vida e para o nosso viver. Nós estamos iniciando, prezados, mais uma semana, e essa semana precisa ser preenchida da graça e das virtudes do reino celestial, e aqui nós iremos buscar, e pode crer e confiar, que através desses santos, através desses anjos, cada um terão essa graça e essas virtudes para enfrentar mais esta semana. Convido aos que estão sentados, que puderem se colocar em pé, pois nós iremos consagrar a nossa reunião através de uma oração. Portanto, a oração, ela precisa de ter reverência, ela precisa de ter esta conexão espiritual. Portanto, em um gesto de reverência ao trono de Deus, o nosso Pai, é com vossas cabeças curvadas, é com olhos fechados, as mãos erguidas ao reino dos céus. É assim que nós iremos falar com o Pai, através da nossa oração. Ó bondoso e soberano Deus, Pai celestial, mais uma vez, ó Pai, esses teus filhos se reúnem no teu santo tabernáculo, para juntos, ó Pai, participarmos de mais essa reunião de louvor e de adoração, aonde esses teus filhos, ó Pai, têm um desejo profundo em seu coração, cada um de te louvar, te adorar, prestar louvor e adoração ao Espírito Santo, louvar e glorificar a Ti, ó Jesus bendito, por tudo que tem feito, por tudo que faz por cada um de nós, louvar e glorificar também a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe, Rainha do Reino Celestial, louvar a Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor, ó Santo Profeta irmão Aldo, pela virtude, pela graça, pelas mensagens, pelos ensinos preciosos vindo do reino dos céus e pelo preparo espiritual dado a cada um de nós nessa jornada rumo ao reino dos céus, a qual nós estamos caminhando. E o desejo de cada um de nós, ó Santa e querida Avó Rosa, é receber essas virtudes, é receber a graça, é receber esse alimento espiritual para a nossa vida, para termos esse preparo espiritual, para buscarmos a nossa consagração, a nossa santificação. Por isso que eu suplico que a Senhora, juntamente com os santos anjos da glória celestial, esteja ao nosso lado, esteja ao lado de cada um desses teus filhos, abrindo o seu coração, colocando o entendimento de tua palavra, colocando a capacidade para que eles possam compreender
o ensino da Senhora, os conselhos do Senhor, ó santo profeta irmão Maldo, nos capacitando para sermos dignos de receber essas virtudes, de receber essa unção advinda do Espírito Santo. Também como avó, abençoe todos os atos desta reunião, desde o trabalho dos obreiros, a parte de louvor, a qual esses teus filhos prepararam hinos de louvor e de adoração a toda a corte celestial. Que esses hinos também possam nos dar a capacidade para refletir na tua palavra, na tua mensagem, trazendo a paz para o nosso ser, e através desses louvores, nós louvar e glorificar esta corte tão maravilhosa. Abençoando também, ó vó, o trabalho deste altar, aonde irei dirigir a cada um desses teus filhos a tua palavra, a tua mensagem ao santo profeta irmão Maldo, e que os mesmos possam compreender o teu pedido, os teus ensinos, e levar do profundo do seu coração estas virtudes através de tua palavra, através dos teus ensinos tão preciosos. Capacite também, ó vó, aqueles que estão nos seus lares, no trabalho, e que por um motivo justo não estão participando presencialmente de uma reunião, mas está acompanhando que essas mesmas virtudes possam estar no lar, no trabalho, aonde cada um desses teus filhos, que através da tua fé, estão suplicando, pedindo, e estão em reverência para buscar mais este alimento espiritual, crendo da graça e das virtudes advindas do Espírito Santo, é que nós agradecemos, ó Pai, a oportunidade de mais uma vez estar no teu santo tabernáculo, louvando e glorificando aos santos, aos anjos da glória de Deus, o nosso Pai. Eu entrego esta reunião em tuas santas mãos, e que seja feita a tua vontade, hoje e sempre. Amém. Número 1 de nosso cenário, Igreja Forte.
no mais profundo silêncio entre o céu e a terra. A humanidade não mais conhecia o seu Criador, o nosso Deus. Deus não podia falar sua palavra aos homens. Com paciência, o nosso Deus esperou o surgimento de um coração puro. E o dia chegou. Um homem santo dessa terra encontrou. Seu nome era Abraão. Deus disse: Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas do céu. Olhe para o mar, conte os grãos de areia da praia. Assim será sua descendência. Assim falou o Senhor e poderoso Deus a Abraão. E hoje, nosso eterno Deus fala ao grande profeta, nosso querido Primaz de Lombal. Ele nos transmite a palavra de Deus, palavra que fortifica, palavra que consola, palavra que dá vida, a palavra que é a verdade, a palavra que fortalece e consola. Quando pensamos em Ti, sentimos imensa comunhão. É como se estivéssemos diante de Deus. Tudo se transforma em consolo e paz. O irmão Aldo está sempre a nos ajudar. É médico desta grande família. Não importa se moramos longe ou perto, sentimos sempre a sua
E hoje estamos unidos, um só coração, confiantes na Santa Barbosa, pelo sangue e no alto, que o Senhor Jesus prometeu. Assim disse o Senhor: não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, unidos num só coração, vamos ajudar o povo de nós e esta igreja apostólica
Palavras da nossa santa e querida avó Rosa. Pode confiar que Deus te ajudará. Ela também dizia: quem em Deus confiou, nunca se enganou. Por isso, prezados, temos que ter em nosso coração esta fé. Confiar em Deus, confiar nesse Espírito Consolador e confiar neste pastor por excelência. Que através desta fé, desta confiança, veremos milagres e prodígios em nossa vida, em nosso viver, em nosso cotidiano. Por isso, rapidamente, irei apresentar à igreja um testemunho, mostrando o poder desses santos de Deus, o poder da glória celestial em favor dos teus filhos aqui nesta terra. Assim diz, assim testemunhou em sua carta de 25 de março de 2022, nossa irmã Thalma Rufino, da congregação do Jardim Sabará, em São Paulo. No dia 10 de fevereiro, às 2 horas da madrugada, meu esposo acordou com um barulho. Era um grave incêndio no quarto do meu filho Andrew. Ele é especial e não nos chamou. O fogo já havia consumido tudo. O beliche onde ele dorme havia queimado tudo na parte de cima, e na parte de baixo onde ele dorme não queimou nada, nem o colchão, nem o cobertor. Meu esposo entrou por baixo do fogo e tirou meu filho são e salvo. O fogo já estava no corredor, já havia queimado o outro quarto, quebrando os vidros e queimando a porta do banheiro. O quarto do meu filho ficou totalmente destruído pelo fogo. O reboque do forro caiu em grandes pedaços, mas não atingiu meu filho. Apesar dele ter ficado algum tempo no meio do fogo, ele poderia ter morrido queimado, pois ele desmaiou por causa de muita fumaça. Foi levado ao hospital e ficou em observação, mas não teve nada grave e não teve sequelas e está bem. Foi só prejuízos material, graças a Deus, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. Fomos livres da morte. O nome do meu filho é Andreu Mauro Rufino. Somos da congregação do Jardim Sabará, em São Paulo. Assina assim a nossa irmã Thalma G. Rufino, onde ela louva a Santa Avó Rosa e ao nosso santo profeta Irmão Aldo por mais este milagre recebido em prol de sua família. Isto através da fé e da confiança nestes santos de Deus, a qual temos louvado e glorificado no transcorrer de nossa reunião. Em sequência será apresentado um solo que traz por título Confissão de Fé. Soberano Senhor, creio em Jesus, eterno Salvador, príncipe da luz, amado Redentor. Creio no Consolador, a Santa Avó Rosa, rainha de amor, santa, tão poderosa. Creio também na Virgem Maria, Mãe do Salvador, Jesus minha alegria. Creio nos santos e anjos do céu, que formam o exército do reino de Deus. Creio nesta santa igreja, criada pelo Pai através do Senhor e do Consolador.
Creio na doutrina desta Santa Igreja e nesta disciplina perfeita e divina. Honro a Jesus em todo o meu viver, a Santa Vó Rosa quero sempre obedecer, pois ela é minha glória, é meu esteio, minha vitória, minha vida, eu creio. Jesus em todo o meu viver, a Santa Vó Rosa quero sempre obedecer, pois ela é minha glória, é meu esteio, minha vitória, minha vida, eu creio. Com esta fé viva e poderosa, irei morar no céu com a Santa Vó Rosa. Com esta fé viva e poderosa, irei morar no céu com a Santa Vó Rosa. Prezados irmãos e irmãs, a partir deste momento, convido a todos para juntos nós refletirmos na mensagem contida em nosso boletim. É o momento da palavra, é o momento dos ensinos do nosso santo profeta irmão Maldo, dirigido ao nosso coração. É através dessa palavra que nós iremos adquirir conhecimento, que nós iremos adquirir graça vinda do reino dos céus pela aceitação desta palavra do nosso santo irmão Maldo, destes conselhos que a Santa Vó Rosa traz a cada um de nós. O tema dessa mensagem vem falando dessa confissão de fé, que é o batismo. Quando nós confirmamos esta fé dos santos, dos anjos da glória de Deus, o nosso Pai, deixando tudo para trás, iniciando-se uma nova vida. Mais uma vez, digo a todos os irmãos aqui presentes, que essa mensagem não é somente para os que irão se batizar, mas sim também para aqueles que já são batizados, que muitas das vezes deixaram de cumprir essa promessa em sua vida. É momento de voltar atrás, é momento de refletir sobre o primeiro amor, sobre o amor neste batismo, sobre o amor nessa confissão de fé a qual fizeram. Por isso essa mensagem também é dirigida ao seu coração, e assim nós iremos meditar nessa mensagem, cujo título é o valor e o significado do batismo. A condição essencial para se começar a fazer parte do reino de Deus é a verdadeira conversão, o que possibilita ao arrependido a purificação de sua alma e, consequentemente, direito à vida divina, ou seja, pela conversão, o contrito passa a viver para Deus em espírito, graça que é alcançada com o batismo do Espírito Santo. Esta unção é concedida ao arrependido no momento em que se converte a Jesus e ao Consolador,
sendo confirmada em sua alma no ato do batismo, sacramento esse instituído por Jesus, nosso Senhor. Está registrado no Evangelho de São Mateus, que Jesus pediu o batismo a São João Batista, e que, sabendo que nosso Senhor era o Cristo de Deus, o profeta lhes falou: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porém, nosso Senhor, sabendo que lhes convinha ser batizado, respondeu ao profeta São João Batista: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Através destes ensinamentos de Jesus, nós, apostólicos, aprendemos que o batismo faz parte da justiça de Deus. Portanto, para que a criatura passe a pertencer ao reino de Deus e ter o direito a toda graça, virtude e poder divinos, é necessário que submeta a este sacramento. Nosso Senhor Jesus ensinou a Nicodemos a respeito do significado do batismo e das condições exigidas por Deus para a criatura humana pertencer ao reino de Deus, conforme ficou registrado no Evangelho de São João, onde diz: em verdade te digo, ninguém, se não nascer de novo, pode ver o reino de Deus ou pertencer ao reino de Deus. Assim, nosso Senhor declarou a Nicodemos que para entrar nos céus é necessário que haja regeneração por meio do batismo nas águas, no qual se dá um novo nascimento. Daí por diante, o convertido vai progressivamente se santificando até alcançar um grau perfeito de santidade. É natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus ao final da jornada terrena, que desejem pertencer a Deus e estar com Ele em sua glória. No entanto, é necessário que se converta dos pecados, do mau gênio e dos maus costumes, que se entregue de corpo, alma e espírito a Jesus e à Santa Vó Rosa, que se submetam ao sacramento do batismo, confirmando que aceitam a nossa fé, a doutrina e a disciplina como regra de boa conduta. Assim, expressam seu desejo de viver com Deus, conforme é ensinado por Jesus, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através da mensagem de nossa igreja. Nosso Santo Irmão Aldo sempre aconselhou a todos que pretendiam ser submetidos ao batismo que meditasse no valor deste sacramento para a sua alma e na importância para a santificação do seu espírito, pois sem santificação não pode vencer as lutas de cada dia. Por isso, deve ser sempre dedicados ao bem e à santificação de sua alma. Eis o ensino muito precioso do amado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que usa da razão e da boa consciência, e não vos conformeis com este século, com a situação deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, é que todos os irmãos que irão se batizar sejam perfeitos em todas as obras, educados, bondosos e fazedores do bem, evitando tudo que impeça sua santificação, sendo obediente às leis da igreja, à sua doutrina e também à disciplina. Aos que estão seguindo a nossa igreja,
e que aceita os ensinos doutrinários e a disciplina apostólica como regra de fé e de boa conduta, que venha se batizar, se possível, nesta próxima oportunidade, dia 3 de setembro, e vivam em santificação e honra, para que sejam herdeiros de toda bênção celestial. O Santo Irmão Maldo, a Santa Avó Rosa e nós da direção da Igreja Apostólica desejamos a todos aqueles que irão se batizar que sejam muito felizes, prósperos e abençoados em sua carreira de fé. Irmãos, o batismo é um ato muito solene e sagrado, uma experiência inigualável em sua vida de filho de Deus. Portanto, eis o convite: venham se batizar. Prezados, mais uma vez meditando desses ensinos, no valor do significado do batismo, nós meditamos sobre a nossa conduta aqui na terra. Nós meditamos sobre as nossas ações, sobre o que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo, agradando assim a Deus, o nosso Pai. Hoje nós estamos reunidos no Santo Tabernáculo de Deus, elevando louvores e adoração a este trono. Hoje, muitas das vezes, nós estamos em obediência, mas esta transformação, este novo renascimento não se reflete somente aqui dentro, não se remete somente para nós que aqui estamos hoje reunidos, louvando e glorificando, mas sim, é nas atitudes da nossa vida, é no transcorrer da nossa vida diária, que devemos ter essa aprovação do reino dos céus, é que devemos ter este voto do batismo em cada um de nós. Para aqueles que ainda não são batizados, mais uma vez eu digo, é momento de tomar essa decisão, é momento de se decidir a deixar do passado, do erro, da imoralidade, do mundanismo, e ser decidido a seguir o reino dos céus, a seguir os ensinos da Santa Avó Rosa, a seguir os ensinos do nosso santo profeta Irmão Maldo. Quantos não tomaram essa decisão porque ainda está sendo levado, como diz nesse aviso do boletim, e ainda está sendo levado pela insensatez e dominados pela tentação do pecado, dominados pela tentação do mundo? E quantos que acham que através da sua fé, somente dizendo que tem fé, está salvo, pode já participar do batismo, ou já participaram, estão cumprindo este voto tão precioso? Muitos podem pensar, mas Deus é generoso, Deus é amor, é consolo, é perdão. O próprio São João registra em seu evangelho que Ele nos amou de tal maneira que sacrificou esse próprio Filho, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a garantia da sua salvação. Mas esse crer, prezados, tem algo a mais. Esse crer é uma atitude de fé, e a fé ela precisa ser acompanhada de obras. São Tiago ele traz esses ensinamentos, dizendo que a fé sem obra ela é nula. É como o corpo sem o espírito é morto. A fé sem essas obras, também ela se anula. Portanto, não podemos dizer, eu tenho fé, eu já estou salvo. Eu tenho fé, eu não preciso participar deste santo sacramento. Eu tenho fé, eu posso ter a garantia da nossa salvação. Porém, a disciplina, a doutrina de Cristo, ela traz essa moralização dos costumes, ela traz a consagração, ela traz a santificação. A santificação, ela não é uma opção para nós entrarmos na glória de Deus, ela é uma condição. Jesus mesmo disse, sem santificação não veremos a Deus, sem santificação não herdaremos a nossa coroa da vitória. A santificação é uma condição, portanto, somente o crer sem obras nós não temos essa condição para entrar no reino dos céus. Sem esta fé verdadeira com boas obras nós não chegaremos.
E é por isso que essa mensagem alerta a todos aqueles que irão vir se batizar, aqueles que tomaram a decisão. Prevaleça primeiramente a sua fé, crer verdadeiramente nesses santos de Deus, e que essa decisão possa fazer parte da sua vida. Não que Jesus está te condenando, não que Jesus veio para condenar ou para dizer, mas sim Ele veio verdadeiramente para salvar, mas aquele que cumpre a sua fé verdadeira, aquele que crê, aquele que tem aquelas boas obras, as boas maneiras, que tem o desejo profundo em seu coração de servir, de ser honrado ao reino dos céus, de levar consigo esses ensinamentos da Santa Rosa, esses ensinos do nosso santo profeta irmão Aldo. São João também diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele é a garantia da nossa salvação. Através dele, através desse amor, hoje nós temos esse Espírito Consolador, que nos consola, que nos conforta e que nos dá esse preparo, que nos mostra esse caminho a ser seguido. E continua ele dizendo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso, prezados, muitos ainda não decidiram participar do santo batismo. Por isso, muitos ainda não tomaram essa decisão em sua vida, porque está amando as trevas, está sendo levado pelos desejos do mundo, não tem a força para se libertar, para se tirar dos enganos. Quantos desses aceitaram as normativas que o mundo está impondo? Quantos desses aceitaram os ensinos mundanos? Quantos desses deixaram de ouvir os ensinos do reino dos céus? E a partir daí se afastaram da graça divina, se afastaram do amparo celestial, porque amaram mais as trevas do que a luz. E a luz, ela não veio para condenar, como diz em registro, São João fala a cada um de nós. Não veio, veio para trazer luz, veio para trazer virtudes, porém, muitos amaram as trevas e esqueceram de viver a luz. E por esse motivo, muitos têm medo, têm receio de vir batizar, têm receio de transformar a sua vida. Porém, ainda falta alguns dias para esses meditarem. Ainda falta alguns dias para que esses possam levar essa meditação em seu coração, possa refletir. E essa palavra eu vou dirigir àqueles que ainda não tomaram essa decisão, para aqueles que estão amando mais as trevas do que a luz. Meu irmão, minha irmã, jovens apostólicos, cuidado com as armadilhas que esse mundo está impondo em sua vida. Cuidado com aquilo que diz que ser útil. Lembre do conselho do amado apóstolo São Paulo: nem tudo que diz ser útil me convém, o que me convém é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para os dias de hoje é que cada um dos meus irmãos se converta verdadeiramente. Já conhece a Santa Rosa, já conhece o santo profeta irmão Aldo. Digo aos que estão nos seus lares, aqueles que estão no seu trabalho, que estão acompanhando, que são até mesmo novos na fé. Esses santos de Deus quer levar a transformação para a sua vida, quer levar a transformação para o seu viver. Jesus quer entrar em sua vida, quer transformar essa sua vida, mas precisa de uma decisão sua: remover a pedra do seu coração, remover os maus sentimentos, como diz em nossa mensagem, remover o mau gênio, os maus costumes, remover do seu ser tudo aquilo que é reprovado diante dos olhos de Deus, o nosso Pai. E hoje, Jesus, juntamente com a Santa Rosa, com o santo profeta irmão Aldo, faz um chamado a cada um dos senhores, a cada um dos que ainda não participaram deste santo sacramento, fazendo o chamado, para que possa vir participar, para que possa a partir de hoje ter essa decisão em sua vida e começar a corrigir os teus erros, começar, voltar-se a viver debaixo da graça e do Evangelho de Cristo,
que possa a partir de agora aceitar esses ensinos da Santa Borrosa, os ensinos do santo profeta Irmão Maldo, que deixa a insensatez de lado, que deixa essa tentação do pecado, que deixa aquele sentimento de desafiar as outras pessoas, ou até mesmo desafiar a nossa doutrina, a nossa disciplina, ou que está sendo levado e influenciado por outras pessoas. Deixe esses de lado, tome essa decisão, ouça o chamado de Jesus, que Jesus faz para a sua vida, para que cada um possa descansar nos braços dele, sentir este amor verdadeiro, por qual é a razão que ele veio. Ele derramou o teu sangue por cada um de nós, e através desse sangue hoje nós recebemos graça e virtude. Por isso, meu irmão, por isso minha irmã que ainda não é batizado, que ainda está vivendo, se deixando levar pelas influências deste mundo, olha, medite, pare, pense na importância desta obra para a sua vida. Saiba que você também é importante para a Santa Borrosa, para o santo profeta Irmão Maldo. Esses ensinos é para ter virtude, é para ter graça. Esses bons costumes que a disciplina nos traz, nos coloca, é um freio moral, trazendo para a nossa vida, é um regulador das nossas ações. É isso que restringe essa liberdade que o mundo tanto prega, pois essa liberdade ela é transformada em libertinagem. Por isso ouça o chamado, entenda-se, é momento de se entregar, é momento de erguer a sua mão ao reino dos céus e prometer de uma vez morrer para o mundo e viver somente para Deus. E a partir do momento que descer naquelas águas ungidas, a partir do momento daquela oração que o pastor irá fazer em nome de Deus, lhes batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santa Borrosa, o Espírito Consolador, e em nome deste pastor por excelência, tudo aquilo, a partir do momento que for emergido naquelas águas, tudo aquilo ficará para trás, seus pecados serão perdoados. Ao surgir, levantará-se uma nova pessoa. Aí essa nova pessoa precisa ter cuidado, pois está debaixo de uma promessa sagrada de Deus, o nosso Pai. Pois esses precisam, principalmente, ter em sua vida algo chamado vigilância. Tem que ter essa vigilância. A partir deste momento, primeiramente, a partir de hoje, tomando uma decisão, transformando a sua vida, aceitando os ensinos da Santa Borrosa. A partir do momento que emergiu nas águas sagradas do tanque batismal, ao levantar, surgindo uma nova pessoa, será novas atitudes, será novos procederes. Por isso, é momento de refletir, é momento de meditar, é momento de seguir esses ensinos da Santa Borrosa e os ensinos do santo profeta Irmão Maldo. Agora, eu me dirijo a cada um dos meus irmãos que já são batizados, aqueles que já desceram nesse tanque tão precioso, aqueles que já aceitaram e fizeram essa confissão de fé diante da igreja, diante dos que estavam presentes, diante do trono celestial. É momento de refletir sobre sua promessa, é momento de refletir sobre aquilo que prometeu, é momento de verificar a sua vida. Como está a sua vida? Como está o seu proceder? Para você, para o senhor, para a senhora, para os jovens que já são batizados, há esse chamado também, há este momento de reflexão. Reflita sobre o batismo, sobre esse sagrado sacramento, medite sobre as suas atitudes nos dias de hoje, não somente aqui dentro, mas no mundo aí fora. Medite e reflita sobre a sua atitude lá no seu trabalho, lá onde o senhor, a senhora estuda, lá com as vizinhanças. Como está sendo a sua atitude? Como está sendo o seu proceder? Está morto mesmo o passado? Está morto mesmo a influência do mundo? Está dentro de ti somente a palavra verdadeira de Cristo, de ser um novo cristão, de ser alguém que irá servir o reino dos céus, disposto para pregar a palavra, disposto para ir a este mundo através do seu exemplo de fé, levando ânimo, paz aos corações, prontos para ajudar a Santa Borrosa, prontos para ajudar o santo profeta Irmão Maldo nessa jornada aqui nesta terra? Como está a sua vida? A sua vida está produzindo salvação? O seu exemplo, o seu bom exemplo, a sua boa maneira, está produzindo salvação para a Santa Borrosa?
para o santo profeta irmão Maldo, através do seu cantar, está sendo produzindo essa salvação? Aos irmãos que servem, através do seu servir, através da sua dedicação, está produzindo salvação para o reino dos céus? É através desse exemplo que nós ajudamos a Santa Vó Rosa, é através da nossa boa maneira que nós ajudamos, e principalmente nós que já somos batizados, e temos algo a cumprir, porque é uma promessa muito gloriosa, nós precisamos assim fazer, ser dignos e pregar para a Santa Vó Rosa, ser um semeador do Evangelho, a este mundo divulgar a palavra. Lembre-se do hino que o coral canta, na parte do solo, o hino Semeadores do Evangelho, nosso exemplo, a nossa vida, faz da vida a pregação, pois quem prega com a vida produz muita salvação. Então, meu irmão, então, minha irmã, através dessa promessa que você fez ao reino dos céus, através dessa promessa, você, o senhor, a senhora, você jovem, tem a capacidade de produzir salvação para o reino dos céus, tem a capacidade de produzir essa salvação tão necessária para a Santa Vó Rosa e para o santo profeta irmão Maldo. Infelizmente, muitos dos que já são batizados, muitos dos que já fizeram essa promessa, infelizmente hoje não estão cumprindo. Muitos deixaram-se levar pela influência do mundo, aceitaram, abriram as portas dos seus lares para o erro, para o engano e para a maldade que este mundo está a oferecer. Muitos deixaram de obedecer à santa doutrina do reino dos céus, estão vivendo de qualquer maneira. Prezados, reflita sobre o seu voto do batismo, não seja esses que taparam os seus ouvidos com coceiras e pararam de ouvir o santo ensino a qual São Timóteo registra no seu segundo evangelho, aonde ele diz que chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Quantos assim têm feito? Quantos assim têm feito, querendo mudar a doutrina, a disciplina de nossa igreja, querendo fazer as coisas de conformidade com o seu próprio pensamento, esquecendo que é uma obra de Deus, o nosso Pai? Quantos se recusaram a esses ensinos, não ouviram mais o que o reino dos céus tem falado para a sua vida, tem mostrado para o seu viver, e quanto reuniram um mestre para si mesmo, através da internet, através das redes sociais, através dos chamados digitais influencers, são os seus mestres. O que eles dizem através da internet, é isso que eu vou seguir. O que eles dizem através das redes sociais, é isso que vai ser o meu proceder. Prezados, nós devemos ouvir ao reino dos céus, nós devemos voltar a ouvir a sã doutrina. E São Timóteo ainda ele vai mais além, porque ele ainda diz: tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as ilusões. E quantos estão vivendo neste mundo de ilusão? E quantos têm se deixado levar por este mundo que está perdido, que vai de mal a pior? E quantas das vezes nós estamos entoando os hinos de nosso inário? Nós entoamos o hino de número 143, ouve o teu Salvador, e muitas das vezes nós falamos, estamos cantando para aqueles que estão lá fora, estamos cantando para aqueles que estão acompanhando através da internet pela primeira vez, mas o hino diz: despertas de tua ilusão, tu que busca prazeres no mundo, porque a glória que nele há se acabará no segundo. Muitas das vezes estamos cantando para nós mesmos, para nós podermos despertar dessa ilusão que o mundo está trazendo a cada um de nós. Por isso, aqueles que já fez esse voto tão sagrado, pare, reflita, volta a ouvir o que o reino dos céus está te dizendo, através da Santa Vó Rosa, através do santo profeta irmão Maldo. Não recuse a verdade do reino dos céus para a sua vida, não recuse os ensinos, ouça a sã doutrina, lembre-te do teu batismo, lembre deste ato de fé, lembre do momento em que desceu nessas águas sagradas, lembre daquela purificação tão necessária que teve em sua vida, no seu viver, lembre-te do teu primeiro amor, lembre do que é escrito no livro de Apocalipse, lembre-se de onde caíste, arrependa, volta à prática do primeiro amor, porque senão o reino dos céus vem contra ti e tira esse candeeiro, e irá ficar na escuridão do mundo.
é melhor nós pensarmos nisso e poder viver esta verdade do reino dos céus e poder praticar as boas obras. É uma palavra para os que já são batizados, para que volte a viver as virtudes da tua promessa. Eu tenho certeza, os que fizeram essa promessa não fez por obrigação, ninguém fez empurrado, obrigando, tem que fazer, faça. Foi de livre e espontânea vontade que cada um dos meus irmãos fez. Por isso, é pedido, e São Timóteo continua ensinando também dizendo: tu, no entanto, seja equilibrado em tudo, suporte o sofrimento, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, cumpre o teu chamado, serve ao reino dos céus, ouça os ensinos da Santa Vó Rosa, seja esse evangelista, seja esse semeador do evangelho. Até mesmo, eu não tenho o dom da palavra, mas eu tenho o dom do canto, eu vou servir, eu vou cantar. Eu não tenho o dom do canto, mas eu sei tocar, eu vou tocar. Eu vou ser um músico para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. Eu vou ser um regente. Eu não faço isso, mas eu vou pregar através da minha vida. Eu vou pregar através do meu exemplo, da minha boa maneira de tratar o meu próximo, o meu semelhante. Assim eu vou fazer para cumprir o meu voto e ser esse evangelista para a Santa Vó Rosa e para o Santo Profeta Irmão Aldo. E para finalizar a minha mensagem, eu quero ler aos irmãos o ensino do Santo Irmão Aldo, registrado em boletim, enquanto ele estava entre nós no seu corpo físico, onde ele diz: lembro aos irmãos e irmãs que irão se batizar, e aos que já se batizaram, para que saiba dar valor ao seu batismo, e honre a graça que receberam de Jesus nosso Senhor, e da Santa Vó Rosa, no batismo com o Espírito Santo, e também saiba valorizar o sacrifício do Divino Mestre, através da sua morte na cruz do Calvário, para salvar vossa alma do domínio do pecado e da morte, e viveremos para Deus, e não mais para o pecado e os maus sentimentos. Aos que virão se batizar, venham preparados, santificados e cheios de amor, coragem e boa vontade em fazer só o bem e não o mal. E se assim viverem, terão uma experiência de fé gloriosa em vossa vida, e que muito irá lhes ajudar a ser felizes e muito abençoados. Palavras do Santo Profeta Irmão Aldo, dirigido ao coração de cada um dos meus irmãos. Que cada um possa assim levar essa reflexão, essa meditação, meditando sobre o batismo, meditando sobre sua promessa. E aqueles que não são batizados, aceite esse convite, venham se batizar, que terá a graça da Santa Vó Rosa e as virtudes do reino dos céus, hoje e sempre. Amém? Batismo, selo da vida, é o hino que o coral irá apresentar, fechando assim esta nossa mensagem. Que cada um dos irmãos reflitam nesta mensagem sobre o batismo, ser esse selo que nos sela a nossa vida diante do trono de Deus, o nosso Pai. Vamos acompanhar.
Amém. Prezados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma reunião de louvor e de adoração ao trono de Deus, o nosso Pai, onde em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, agradeço a presença de cada um dos meus irmãos nesta reunião. Agradeço aos que estão nos acompanhando a esta transmissão do seu lar, do seu trabalho. Agradeço aos irmãos diáconos, diaconisas, pastores aqui presentes, pela sua colaboração, pela sua ajuda, e agradeço imensamente ao coral, pela ajuda através desses louvores, através desses cânticos estendidos ao trono celestial. Agradeço à equipe de filmagem, à equipe de som, pela sua ajuda e pela sua colaboração durante o transcorrer de nossa reunião. Da minha parte, muito feliz de estar realizando pela primeira vez a reunião aqui em nossa sede. Se que possível for enviado novamente, aqui estarei para juntos nós participarmos desses momentos tão maravilhosos de louvor e de adoração ao trono de Deus, o nosso Pai. Convido a amada igreja, os que puderem se colocar em pé. Nós iremos fazer a nossa oração de agradecimento ao trono de Deus, o nosso Pai. Com a mesma reverência a este trono tão maravilhoso, assim nós iremos fazer a nossa oração. Ó bondoso e soberano Deus, Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade concedida a cada um de nós, de nos reunirmos, de louvar, de glorificar Ti e a toda a corte celestial. Gratidão também a Ti, ó Jesus bendito, pelo Teus ensinos, pela Tua palavra, pelo Teu exemplo de fé dado a cada um de nós através desse batismo. Mesmo sem ter pecado, mesmo sem ter erro, aceitou-se participar, aceitou-se batizar, para deixar exemplo a cada um de nós. Por isso nós te agradecemos, ó Jesus, pelo Teu exemplo dado a cada um de nós através desse evangelho tão perfeito, esse evangelho que nos traz essa santificação e nos conduz à glória celestial. Agradecemos a Senhora, a Mãe Maria Santíssima, pela Tua participação, pelo Teu manto que nos cobre, pelo Teu manto que nos guarda e que nos guia também. Agradecemos a Senhora, Santa e querida Avó Rosa, pelos conselhos, pela orientação e pelo esse chamado que faz a cada um de nós. Agradecemos a Ti, ó Santo Profeta Irmão Aldo, por essa mensagem que conforta a cada um de nós, que nos fortalece, que faz sermos vencedor, que nos faz guiar nessa jornada rumo ao reino celestial. Neste momento, ó vó, esses teus filhos estão em oração. Ouça a oração de cada um deles. Eleve até o trono de Deus, o nosso Pai. Que a Senhora e o Santo Profeta Irmão Aldo possam ajudar, interceder diante de cada um desses teus filhos, que suplica fé, ânimo, coragem, alegria, que pede misericórdia, que pede o amparo vindo do reino dos céus. Que o Senhor, Jesus bendito, através da Tua graça, transforme a vida, o viver de cada um desses teus filhos. Eleve a Tua graça, coloca no coração de cada um deles a Tua palavra, os Teus ensinos, e que cada um possa ser obedientes e consagrados. Aqui está, ó vó, também esses nomes a qual os teus filhos colocaram nessa caixa de pedido de oração. Com muita fé eles colocaram os seus nomes, os seus pedidos, que a Senhora sim possa ajudar a cada um deles, e que o Senhor, ó Santo Profeta Irmão Aldo, possa ajudar a esses que estão passando por um momento difícil, com sua saúde debilitada, outros acamados, até mesmo hospitalizados, em leitos de UTIs. Que a Senhora, vó, o Senhor, o Santo Profeta Irmão Aldo, possa interceder diante desses, levando a cura para as tuas enfermidades, até mesmo um alívio para as suas dores. Que o Senhor possa abençoar também o lar desses teus filhos, a família, aqueles que estão afastados deste santo caminho, aqueles também que não professam a nossa fé. Está tudo em tuas mãos, e que através da Tua graça, ó Pai, e através da unção do Espírito Santo, esses que com muita fé colocaram os seus nomes nessa caixa de pedido de oração, possa ser agraciado do poder celestial. Também, ó Pai, despeça esses teus filhos na Tua paz, na Tua bênção, dando retorno aos seus lares, uma ótima noite de descanso, amanhã um ótimo início de semana, e que todos também possam receber essa graça e a unção advinda do Espírito Santo. Prezados, leve consigo essa unção tão preciosa, leve consigo essa meditação tão maravilhosa do reino dos céus, que a bênção, a graça de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo irão te acompanhar hoje e sempre. Amém.